Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, finalizando agora o capítulo 2, iremos focar no efeito térmico da corrente elétrica, o efeito Joule. E o dispositivo elétrico que trabalha com esse efeito é o nosso famoso resistor, né? Função dele no circuito, dissipar energia em forma de calor. Está aqui a apresentação do nosso resistor, que simbolicamente pode ser representado dessa maneira aqui, é o símbolo da resistência. Algumas questões também representam desse jeitão aqui, ó. E lembrar que a equação do resistor é a primeira lei de Ohm, Hui. Ou, se você preferir aplicar meios pelos extremos, eu até prefiro trabalhar assim, multiplicou cruzado ali, vai ficar o Uri, que muita gente fala quem vê ri, né? Se você substituir aqui U por V, muitos chamam DDP de V, eu prefiro chamar de U, porque V é potencial elétrico, né? Então, U é a diferença de potencial elétrico. Então, tá aí, a equação do resistor é o Hui, regido pela primeira lei de Ohm. E entenderemos que esse resistor, nas nossas questões, é um resistor ôhmico, né? É um resistor onde a resistência elétrica vai se manter constante. Muito bem. Ô filho, mas tu colocou ali potência elétrica. Pois é. Como dissipa energia em forma de calor, velho? A gente sabe que potência, na mecânica a gente viu isso, é trabalho sobre tempo. A gente define assim potência na mecânica, né? Para ser potente, eu vou representar pela letra P maiúscula, trabalhe muito no intervalo de tempo baixo. Definição de potência que a gente aprende na mecânica. Mas você sabe que trabalho, que eu escrevi aqui no numerador, é transferência de energia. Então eu posso tranquilamente substituir aqui por energia, que eu não vou fazer isso por enquanto. Eu vou demonstrar para vocês as formas de potência dissipada de um resistor. Compreenda, pessoal, que nós temos potência total, potência útil e potência dissipada. Esse resistor, ele recebe uma potência total de natureza elétrica e ele dissipa todinha em forma de calor. E aí nós trabalharemos somente com a potência dissipada por um resistor. Dissipa energia em forma de calor, ele pega essa potência total e converte a energia térmica, que é a nossa potência dissipada. É dessa potência dissipada que a gente vai atrás agora. E aí, filho, como é que você vai fazer? Você lembra que o trabalho da força elétrica é a força elétrica que vai realizar trabalho, né? Para conduzir os elétrons dentro de um condutor, onde tem um campo elétrico ali dentro. Quem realiza trabalho é a força elétrica. E trabalho da força elétrica, você deve lembrar muito bem, que é igual a Q vezes U. Detalhe, aqui a gente trabalha na eletrostática no deslocamento de apenas uma carga elétrica, que é a carga de prova do nosso campo elétrico, né? Aqui nós faremos uma modificação. Ao invés de colocar apenas uma carga, nós trabalharemos com um fluxo de cargas. Então chamaremos de ΔQ. Ao invés somente de Q, é uma variação da quantidade de carga. E aí, professor, o que é que tu vai fazer? Eu vou retirar, pessoal, o trabalho que aparece aqui, ó, e substituir por ΔQ vezes U. E você sabe muito bem que isso aqui é o trabalho da força elétrica, é a força elétrica que realiza trabalho nos elétrons, né? Então vai ficar assim, ó, potência dissipada por um resistor será ΔQ, que multiplica U, dividido por ΔT. E aí você vai ter que observar, nesse momento, que essa razão aqui, ó, ΔQ por ΔT, é a famosa intensidade de corrente elétrica. Deixa eu colocar aqui ao lado para vocês. Ó. Intensidade de corrente elétrica será a variação da quantidade de carga elétrica pela variação do tempo. Então eu substituo aqui, ó, ΔQ por ΔT, no lugar eu escrevo I, intensidade de corrente elétrica. Com isso, nós chegamos à primeira relação para se calcular a potência dissipada por um resistor, onde esse resistor tem essa função de dissipar energia em forma de calor, é o efeito térmico da corrente elétrica, é a famosa formulinha do π, né? Substitua aqui I, fica I vezes U, potência dissipada. Vou escrever aqui em cima para vocês, ó. Potência dissipada por um resistor, você pode calcular tranquilamente fazendo π.
formulinha para se calcular a potência elétrica dissipada. Através dessa primeira relação, para se calcular a potência dissipada, a gente pode chegar em outras duas, facilmente. Seguinte, pega aqui a equação do resistor, a primeira lei de Ohm, substitua, no lugar do U, escreva RI. Vamos fazer isso? Vai ficar assim, ó. Potência vai ser igual a I vezes, no lugar do U, você substitui por RI. E aí chegamos a uma terceira condição para se calcular a potência dissipada em um resistor elétrico, que será R I vezes I quadrado, né? Então, potência vai ser R, que multiplica I quadrado. Uma terceira condição, lembre-se que as três formulinhas que a gente vai chegar, já temos duas aqui, vão te dar o mesmo resultado. É a potência dissipada por um resistor, ok? Fio, tem como chegar em outra? Tem. Faz o seguinte, se você pegar aqui a formulinha do π, isola o I aqui na equação do resistor. Vou fazer aqui em cima, para você perceber, ó. Isolando o I, você vai ter U sobre R. Como assim, professor? Aqui, ó. Isole o I, esse R vai passar dividindo. Então fica U sobre R, tranquilo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a formulinha de cima aqui do π e no lugar do I eu vou escrever U por R. Daí vai ficar assim, ó. Potência dissipada, acompanha, pegue o π, tá? P é a sua referência. No lugar do I, você substitui por U sobre R. Professor, ainda tem o U. Eu sei. Aqui, ó. E aí chegamos a uma terceira relação para calcular a potência dissipada em um resistor. U vezes U vai te dar U ao quadrado sobre R. O legal disso tudo é que você parte de uma equação falada na eletrostática do trabalho da força elétrica, né? Essa daqui, ó. Relacionamos a definição de potência mecânica e várias questões no Enem já fizeram esse tipo de abordagem. Utilizar a relação de potência mecânica com potência elétrica dissipada em um resistor. E agora a gente vai ver como calcular essa energia dissipada. Nós aprendemos aqui a calcular a potência, mas como calcular a energia dissipada? Lembrando para você também que resistores, a gente tem vários exemplos no circuito elétrico. Nós temos o ferro elétrico, é um cara que trabalha com elevação de temperatura, dissipa energia em forma de calor. Nós temos aquelas lâmpadas incandescentes, tem um filamentozinho ali dentro de tungstênio. Quando a corrente elétrica passa, você vê que ele incandesce, ele aumenta bastante a temperatura e emite luminosidade, é uma luz amarela, porque o material usado ali é o tungstênio. Nós temos o famoso chuveiro elétrico, vamos fazer um resuminho especificamente para chuveiro elétrico, mas o que a gente vai se preocupar agora é como calcular a energia dissipada por esses tipos de aparelho que trabalham com resistores, que tem como função dissipar energia em forma de calor. Vamos fazer isso agora? Pessoal, ainda tratando do efeito térmico da corrente elétrica, do nosso famoso resistor, vamos entender agora como calcular a energia dissipada, o consumo, né, como a gente costuma falar, o consumo de energia mensal de uma residência, por exemplo, o quanto você paga de acordo com o quilowatt-hora. Vamos mencionar sobre isso agora. Você deve lembrar muito bem, como eu já defini agora há pouco, que potência elétrica trabalha muito em pouco tempo. Não é assim? Para ser potente, trabalhe muito no intervalo de tempo pequeno. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu chego à conclusão que trabalho é potência multiplicado pelo tempo. E trabalho, pessoal, é transferência de energia. Então, posso escrever assim, ó, que a energia elétrica dissipada por um resistor será o produto entre potência e tempo. Potência e tempo. Você lembra muito bem que essa potência você pode calcular por três relações. Você pode aplicar aqui, ó, π, pode aplicar RI quadrado e pode aplicar U ao quadrado por R. Pode trabalhar com essa relaçãozinha aqui de potência elétrica, de potência mecânica, tranquilo, e aí você consegue calcular a energia elétrica dissipada em um resistor. Agora, com relação às medições, preste bem atenção agora com relação às medições. Se a questão pedir para você deixar essa energia em Joule, que é o nosso sistema internacional, né? Caso você precise colocar isso aqui, ó, no SI, energia será em joules,
Porém, para a energia 100 Joule, a potência aqui tem que ser em watts. Sistema internacional, né? E o tempo no SI tem que ser em segundos. Então, você vai se preocupar em deixar nessas medições. Energia, se for em Joule, potência em watts, tempo em segundos. E isso no Sistema Internacional de Medições. Porém, tem uma medição cotidiana que a gente trabalha muito para energia, que é o famoso quilowatt-hora, né? Então, caso haja necessidade de você escrever isso aqui, ó, em quilowatt-hora, aí, meu amigo, é fácil de você perceber. Primeiro que ele entrega logo a você a fórmula. Ó, o watt é potência e horas é tempo. Potência multiplicado pelo tempo. Potência multiplicado pelo tempo, quem é? Energia. Ele entrega de bandeja a você quando ele escreve isso aqui, que está se referindo à energia dissipada de um resistor. E aí a potência, naturalmente, tem que ser aqui em quilowatt. Ô filho, como é que transforma? Daqui a pouco eu falo. E o tempo tem que ser em horas, né? É praticamente uma repetição do outro lado aqui, ó. É o famoso quilowatt-hora. E aí você vai ter que lembrar, para transformar, né, que 1 quilowatt-hora, é fácil de perceber isso aqui, né, pessoal? 1 quilowatt, esse K, onde ele estiver, vale quanto? 1000, 10 elevado ao cubo, né? Então fica 10 elevado à terceira potência watts. É o famoso 1 kW. E uma hora, caso haja necessidade de transformar para segundos, você sabe muito bem que uma hora são 3.600 segundos. Então, caso haja necessidade de uma questãozinha como essa, você faz as transformações. Ô professor, e aquele lance quando ele coloca assim, 1 kWh custa 50 centavos? Ah, você vai achar energia, vamos lá, se 1 kWh custa 50 centavos, que não é isso, na realidade é bem mais hoje, né? Mas se ele disser isso no texto, 1 kWh custa 50 centavos, você vai achar o consumo de energia. Aí você achou 30 kWh ali mensal. Pegue 30 e multiplique por 50 centavos. Então, 30 multiplicado por 50 centavos daria quanto? 15 reais. Você teria uma conta ali muito baixa, porventura, de 15 reais. É uma regra de 3, né? Então, o que ele disser, o custo do quilowatt-hora, tu vai achar o consumo de energia e multiplicar por aquela taxa do quilowatt-hora. Muito tranquilo, esse tipo de questão a gente vai fazendo os exercícios, ok? E aí eu abri um parêntese aqui, ó, para a gente falar somente do chuveiro elétrico. Antigamente você tinha um chuveiro, não vou falar a marca aqui, mas é uma marca bem famosa, muita gente já teve em casa, ou possui ainda, que ele tem duas temperaturas somente. É a posição verão e a posição inverno. Hoje a gente já tem um chuveiro de multitemperaturas. Você vai regulando ali, você coloca uma coisa mais quente, mais fria, então você vai dosando. O que tem ali dentro é um resistor de resistência variável. E ele funciona de acordo com a segunda lei de Ohm. Deixa eu escrever aqui para vocês no cantinho, para a gente ficar olhando para ela. Segunda lei de Ohm, a resistência elétrica é Rho, que é a resistividade elétrica, L sobre A. Confere? A resistência é proporcional ao comprimento, é inversamente proporcional à área e depende do tipo de material, que a resistividade é que fala sobre isso. Tá, ali dentro não tem como você alterar a área daquele condutor. O resistorzinho que aparece ali é uma molinha que tem lá dentro assim, ó, que é o famoso resistor que está ali dentro. Tá? Ele aparece desse jeito. E aí o que vai variando desse resistor, pessoal, é o comprimento dele. A área não tem como mudar. A área aqui vai se manter constante. A área daquele resistor é constante. A resistividade também será constante. Não tem como eu alterar o tipo de material que está ali. Porém, eu vou mexer no comprimento desse resistor. Na hora que eu mexo lá no plug do chuveiro elétrico, naturalmente altera o comprimento e alterando o comprimento vai alterar a resistência elétrica. E alterando a resistência elétrica, vem cá comigo, na primeira lei de Ohm, se você tem uma DDP constante, até porque, por exemplo, a maioria dos estados de DDP são 220 volts. Ah, mas aqui no meu são 127, professor, que a gente aproxima, ele diz que é 110, né? Mas é constante, você não vai ter como mudar a voltagem do chuveiro. Então, como o DDP é constante, pessoal, observa agora, resistência elétrica e corrente é um produto. Se é um produto, são grandezas inversamente proporcionais. É isso que você vai ter que pensar. Se você tiver uma resistência elétrica maior, por exemplo, a corrente elétrica será menor e vice-versa. O fio, mas me conte aí, o que é que vai fazer com que a temperatura da água aumente ou diminua
É o efeito térmico da corrente elétrica, é o efeito Joule. Então, se você quer colocar o chuveiro na posição verão significa que não vai aumentar muito a temperatura. Então, se não vai aumentar muito a temperatura, a corrente elétrica é pequena. Você vai pensar primeiro na corrente elétrica. Bora anotar isso? Posição verão. Eu não quero que a temperatura aumente. Eu vou colocar aqui a temperatura e vou colocar uma setinha para baixo. Entenda? Tzão, temperatura. Tudo bem? T minúsculo, o Tzinho é o tempo, tá? Então, verão, eu não quero aumentar muito a temperatura vai ficar mais baixa do que a posição inverno. A gente pode construir os dois ao mesmo tempo. Posição inverno significa dizer que eu quero um banho mais quentinho, né? Um termo popular. E aí a temperatura vai ser maior. Na posição verão, a temperatura é menor. Então vem comigo. Se a temperatura é menor na posição verão, quem faz com que a temperatura não aumente muito é a corrente elétrica. O atrito que aqueles elétrons irão ter com os átomos do condutor, com o retículo cristalino ali do condutor, com os cátions. Os cátions vão desacelerar os elétrons e eles vão dissipar energia em forma de calor. Porém, não vai ter tanta dissipação nesse caso, porque eu não quero que a temperatura aumente muito, então essa intensidade de corrente elétrica será menor do que na posição inverno. Na posição inverno, como eu quero que a temperatura aumente bastante, a intensidade de corrente elétrica é alta. Já na posição verão, eu não quero isso, a intensidade de corrente elétrica é baixa. Ô fio, e agora? E agora é o segredo. O segredo é o seguinte. Quando você olha a primeira lei de Ohm e sabe que a tensão no chuveiro será constante e o produto RI são grandezas inversamente proporcionais, resisto muito, corrente é pequena. Resisto pouco, corrente é grande. Eu quero uma corrente menor na posição verão. Se a corrente na posição verão é menor, é porque a resistência elétrica naquele condutor tem que ser o quê? Maior. Então, a resistência elétrica na posição verão, no resistorzinho que está lá dentro, é uma resistência elétrica maior. Corrente menor resiste mais a passagem dessa corrente elétrica. E agora o grande finale, né? Se eu tenho uma resistência elétrica grande, faltou colocar aqui embaixo, que embaixo é o contrário, né? Posição inverno. A temperatura vai aumentar em excesso, a corrente elétrica é bastante intensa, vai ter o efeito térmico da corrente elétrica com bastante intensidade. E aí, ao contrário, vai resistir menos a passagem da corrente elétrica. O grande final é o seguinte, você observar a segunda lei de Ohm. E na segunda lei de Ohm, como a resistividade e a área desse resistorzinho aqui, são constantes, resistência elétrica e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, na posição verão, como a resistência elétrica tem que ser grande, na mesma proporção, o comprimento do resistor também tem que ser grande. Então eu terei ali dentro, quando eu mudo o plug para a posição verão, vai ficar um comprimento maior ali no resistor, o L sendo maior, você vai ter uma resistência elétrica maior, a corrente é menos intensa e aí eleva a temperatura com menor intensidade. Embaixo, posição inverno, se eu tenho uma resistência elétrica baixa, significa dizer que o comprimento, como é proporcional, também será baixo. Então, quando eu mudo o plug para a posição inverno, lá dentro vai alterar o comprimento menor, resistência elétrica menor, resiste menos, a corrente vai ser mais intensa e aí vai esquentar mais, a temperatura vai aumentar. Legal, né? Faltou aqui falar da potência elétrica, né? E potência elétrica, pessoal, há como você perceber de maneira tranquila, até intuitiva, que na posição verão consome menos energia, né? Tem uma potência menor do que na posição inverno. Ouviu, mas tem como provar isso? Com certeza, nas três relações de potência, como você verificar isso. Eu vou escrever as três aqui para vocês. Π, U ao quadrado por R, e RI quadrado, para você perceber como a gente relaciona isso de uma maneira bem tranquila. Vamos lá. Primeira corrente elétrica, que é a parte mais fácil, olhando aqui o π. Eu sei que a DDP ela é constante.
Até porque a tensão elétrica ali no resistor não vai mudar. Então, se a voltagem é constante, pessoal, se a corrente elétrica é intensa, a potência também vai ser grande, né? Intensidade maior de corrente elétrica, a potência é maior. Conclusão, na posição verão, como a corrente é menor e a voltagem é constante, a potência elétrica vai ser menor também, né? Diretamente proporcional. E, consequentemente, consome menos energia elétrica. Já na posição inverno, que eu tenho uma corrente mais intensa, vai consumir mais energia, né? A potência elétrica é maior e consome mais energia elétrica. Avaliamos pela primeira, que é a mais fácil, pelo π. Fio, tem como analisar também o U² por R? Claro. Eu sei que a tensão aqui é constante. E aí você pensa agora da seguinte maneira: potência elétrica e resistência eram grandezas inversamente proporcionais. É um produto aqui quando você faz meio pelos extremos. Ó. Então, se a potência é maior, é porque a resistência é menor. Confira em cima. Resistência maior, potência menor, consome menos. Resistência elétrica menor, potência maior, consome mais. Confirmando aqui a ideia que são grandezas inversamente proporcionais. Ô Fio, agora eu estava olhando a última ali, a última é mais complicadinha. Porque você não tem ninguém constante. O R está variando e o I também está variando. Vamos dar uma olhada agora? Repara só. Se eu tenho uma potência elétrica pequena, eu tenho um I pequeno e um R grande. Oxe, professor, então peraí, quer dizer que a resistência aumentando, potência está aumentando, né? E a corrente aqui vai estar, deixa eu colocar o contrário, vou colocar resistência diminuindo, tá? Vou pegar esse aqui, ó, resistência diminuindo e a corrente aumentando, tá bom? Então o que é que acontece? Resistência está diminuindo, a corrente está aumentando e, consequentemente, a potência é maior. Como é que é isso? Vamos lá. A resistência está diminuindo, pessoal, mas o fator de diminuição da resistência é de primeira potência. Então, ela diminui, mas você eleva a primeira potência. Já a corrente aumenta mais rapidamente, porque é elevada ao quadrado. Ó, o R está diminuindo, mas o I está aumentando quadraticamente. Então, esse cara acaba sendo maior, o aumento do I² acaba sendo maior do que a diminuição do R a primeira. Então, como o aumento do I² é maior, significa que vai ter uma potência maior. Claro, você pode pensar ao contrário. Você tem um R aumentando, e aí se o R está aumentando, o I está diminuindo. Porém, esse I diminui quadraticamente. Aí a potência acaba diminuindo e você conclui aqui. Olha só, corrente diminuindo quadraticamente, ela diminui mais do que o aumento da resistência, aí acaba a potência diminuindo, consumindo menos energia. No outro caso, a corrente aumenta mais, porque ela aumenta quadraticamente, mesmo a resistência caindo, a potência acaba aumentando e o consumo de energia também vai aumentar. Porém, é mais fácil você avaliar pelo π, é bem mais tranquilo, né? Voltagem constante, corrente maior, potência maior, posição inverno, corrente maior, potência maior. Se U é constante, corrente menor, potência menor, posição verão. Tá aí o nosso chuveiro elétrico, um resistor ali dentro, é a aplicação do efeito térmico da corrente elétrica, o efeito Joule. Pessoal, 2 dispositivos de segurança que você tem que ficar muito ligado neles, aparece bastante nos circuitos elétricos, é o fusível e o disjuntor. Por que nós chamamos de dispositivo de segurança? O fusível é representado geralmente dessa maneira assim, ó. Tem essas duas perninhas, onde você conecta lá para proteger o circuito elétrico. No carro, geralmente, você tem um volante aqui, fica no seu lado esquerdo, assim, no volante, uma caixa de fusíveis, onde vai ter o fusível para a buzina, vai ter o fusível lá para o som, enfim, tem vários fusíveis ali, cada um protegendo um dispositivo ali específico do circuito elétrico. E ele é usado para correntes elétricas pequenas, correntes elétricas baixas. O que é que acontece? Tem um fiozinho aqui dentro, tá? Um fiozinho bem fino, a depender da fuselagem desse fusível, parece uma redundância, mas é assim que a gente chama. Se for, por exemplo, para passar uma corrente maior, é um fio mais grosso, que vai resistir àquela passagem da corrente. Se é para passar uma corrente menor, é um fio mais fino. O que é que acontece? Essa corrente, quando ela começa a fluir aqui por dentro, passando pelo fio, produz o efeito térmico da corrente elétrica, que sempre vai existir. A gente falou isso em efeito da corrente elétrica, o efeito térmico ou Joule. Então vai começar a aumentar a temperatura do condutor.
E a depender do ponto de fusão desse material utilizado aí, quando aumenta a temperatura em excesso, ele vai acabar derretendo, ele vai acabar se fundindo. Por isso que chama fusível. Vem da palavra fusão. Ele vai derreter. E aí, é claro, só vai derreter se passar uma corrente superior à máxima permitida. Vamos supor que seja um fusível aqui de 5 amperes, ele suporta no máximo 5. Passou 5,0001, significa dizer que aquele fio já vai começar a derreter. Ele derretendo, ele vai cortar a passagem da corrente elétrica. E esse corte da passagem da corrente elétrica significa dizer que vai proteger o circuito elétrico. Porque se passar uma corrente elétrica maior que aquela, pode queimar o dispositivo que está sendo protegido ali. Por isso que a gente chama de dispositivo de segurança. Então, caso a corrente elétrica seja superior à máxima permitida, ocorrerá um bloqueio da corrente elétrica. Você vê que aqui estou colocando a máxima. Passou maior que ela, você faz com que esse fio aqui derreta e aí corta a passagem da corrente elétrica. Ele funciona através do efeito térmico da corrente elétrica. Percebe que a palavra fusível deriva da palavra fusão. Tranquilo? E o outro dispositivo que vocês bem sabem, tem nos contadores, né, das residências, é o chamado disjuntor. Também é de segurança. O fusível, pessoal, na hora que ele corta, você vai ter que substituir aquele fusível por outro. Mas ele é baratinho, é R$2, R$2,50, enfim, né, varia de acordo com a fuselagem que ele tem, mas é algo barato. Cortou, você vai ter que substituir por outro. Não sei que você faça uma gambiarra aqui em mente, que não é o aconselhável, né? É melhor trocar o fusível por outro para continuar protegendo o circuito de maneira tranquila. O disjuntor não há necessidade de trocar, não. O que é que acontece? É o efeito magnético da corrente elétrica. Você sabe que a corrente elétrica ela produz um campo magnético. Por isso que o gatilho do fusível ele é bem duro. Porque ele trabalha com correntes muito altas. Então, quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético, maior será a força magnética. Aí vai ser aplicada uma força magnética aqui, ó. Aí o gatilho, pum, desarma e bloqueia a passagem da corrente. Agora, é claro, só vai bloquear a passagem da corrente elétrica se for maior que a máxima. Até a máxima continua ali tranquilo. Passou mais que aquele valor permitido, o campo magnético vai aumentar, a força magnética vai aumentar também, e aí o gatilho, ó, bum, desarma, você vai lá e liga novamente, não há necessidade de trocar. Mas é um aviso que houve algo errado ali, houve uma sobrecarga no sistema e a corrente foi maior que a máxima. Então os dois são dispositivos de segurança, um funciona pelo efeito térmico da corrente elétrica, o Joule, e o outro funciona pelo efeito magnético, que são dois efeitos que sempre ocorrem na corrente elétrica. Corrente elétrica produz campo magnético, mas são dispositivos de segurança, trabalha com correntes pequenas, vai ter que trocar quando cortar o fio, trabalha com correntes maior, é só você acionar novamente o gatilho e ficar observando, porque algo errado deve ter ocorrido ali.